posição ali, ela faz a maior e melhor escolha da vida dela. Antes de ser esposa, antes dela ser mãe, antes de ser qualquer coisa na vida dela, olha, primeiro é a chamada dela. E Deus está falando com mulheres e homens aqui nessa noite. Primeiramente é o teu chamado, primeiramente é a tua intimidade com Deus. Antes dos medos, dos conflitos, das dificuldades, dos desafios, antes de tudo isso, há uma escolha de Deus sobre a tua vida. O Senhor diz que você é amada dele, o Senhor diz que você é amado dele. Nenhuma dessas coisas vão te derrubar, porque Deus chegou primeiro em sua vida. Você pode virar para o seu irmão nessa noite com voz de profeta e dizer: Deus chegou primeiro na sua vida, meu irmão. Fala com vontade, com força: Deus chegou primeiro na sua vida. É Deus primeiro na sua vida, meu irmão. A escolha, a prioridade é Deus na sua vida. Aleluia. Foi assim que Débora fez. Deus chegou primeiro. Está dificuldade, tem crise, está acontecendo isso, mas Deus chegou primeiro. Deus está na frente. É Deus que vai derrubar. Nada disso vai me parar. Subiu, levanta, ela baixar. Nada vai me parar, porque o meu Deus chegou primeiro. Meu Deus chegou na minha frente. Para finalizar, porque tem muitas coisas que o Senhor vai fazer aqui nessa noite, eu creio. Como mulher de Lapidote, em meio das enfermidades, assim como aconteceu na vida da cantora Grace, né? Vou dar ela aqui como um exemplo que nós presenciamos. Como mulher de Lapidote, Débora, ver ali o câncer que não tinha cura, como a irmã falou aqui hoje, ver ali as enfermidades, a dor de cabeça, ver tudo aquilo ali, e chorava, como esposa de Lapidote. Débora via tudo isso e chorava. Mas como profetiza do Senhor, como profetiza do Senhor, quando Débora se deparava em meio às enfermidades, ela lembrava da promessa: eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te sara. Você não entendeu, vou repetir para você entender. Deus está falando aqui nessa noite: Ele é o Senhor que te sara, igreja. Como mulher temos as nossas limitações, como mulher nós temos nossas fraquezas, mas como profetiza do Senhor, nós podemos todas as coisas em Cristo, porque é Ele que nos fortalece. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E Débora também, ela como esposa de Lapidote, ela certa feita, ela olha para o lar, estou conjecturando, viu, igreja? A Bíblia não fala isso não. Ela olha para o lar dela, olha para as latas de mantimento, pastor, assim, e fala assim: estamos em crise, não tem nenhum arroz para comer. Não é o supérfluo não, amada, não é o leite condensado, não, é o arroz mesmo. Tem nenhum arroz para comer. Fica desesperada. Como esposa de Lapidote, ela fica desesperada. Certa feita, no momento de crise, ela fica desesperada. Não tem um arroz, não tem um principal, não tem leite para o filho. Entra o desespero. Mas como profetiza do Senhor, ela fala: o meu Deus, Ele supre todas as minhas necessidades, com poder e glória. Ai, Deus, calaço, meu Deus, aleluia, meu Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele supre todas as minhas necessidades, aleluia. Como profetizando, declara: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Débora, como esposa de Lapidote, ela vê o filho dela escorregando no mundo, ela vê o filho dela indo para o mundo das drogas, ela vê a família se perdendo sem salvação, ela fica desesperada, ela chora, ela clama. Como esposa de Lapidote, ela não vê mais a luz no final do túnel, ela pensa até mesmo em desistir, porque ela tem limitações, como eu e você temos limitações. Mas como profetiza do Deus vivo de Israel, ela diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
situações, desafios, ondas gigantes. Mas eu tenho uma palavra profética para você nessa noite. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida nessa noite. Eu tenho uma palavra lá do trono de Deus para você nessa noite. Meu irmão, minha irmã, você não vai desistir. Você não vai parar. Porque as promessas de Deus sobre a tua vida, elas vão se cumprir. Porque Deus prometeu. Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus. Aleluia. Em algum momento da vida de Débora, ela poderia ter pensado em desistir. Ela poderia ter pensado desanimar. Aí a Bíblia vai dizer aqui no versículo 6 que Deus fala para ela subir para o monte. Aconteceu comigo hoje, amados. Normalmente em nossas vidas, eu saí de casa pela manhã, eu estava muito cansada. Fui para casa da pessoa fazer uma oração. Cheguei lá, o diabo me afrontou de uma forma tão grande, que se a velha Claudirene saísse para fora, se eu saísse do óleo, ia ser um perigo eu tinha voado na pessoa. Mas o Senhor falou comigo assim: cala, filha. Foi onde o Espírito Santo de Deus me revelou essa palavra. Cala e vá para o monte orar. Eu falei: meu Deus, por quê? Não entendi. E o Senhor me revelando no decorrer do dia. O diabo afrontando. O Senhor falou comigo. Talvez você entrou aqui nessa noite, meu querido, minha amada. O inimigo afrontando você. O inimigo levantando calúnias contra a sua vida, te difamando, querendo levantar contra a sua vida, ou até mesmo mostrando para você que você não vai dar em nada e que é o fim. Deus está falando para você nessa noite: vai para o monte. Por que para o monte? Quando você está lá em cima no monte, quando nós estamos aqui, nós ouvimos barulho do carro, nós ouvimos barulho das pessoas, não é verdade? Nós estamos mais centrados nas coisas aqui. Mas quando nós subimos no monte, nós começamos a falar com o Pai. Aí os inimigos estão lá embaixo: ei, seu filho não vai ser salvo. Ei, a sua vitória não vai vir. O seu inimigo está lá embaixo gritando, te acusando, falando. Mas só uma voz vai, você vai ouvir a voz do Senhor. Eu sou teu socorro presente. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Eu sou a solução, filha. Eu te justifico, filha minha. Cala tua boca. Coloca os teus inimigos diante de mim. Apenas suba para o monte e olha para o alto. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. O teu socorro vem do Senhor, meu amado. Ei, uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós fazemos missão em nome do Senhor. Nossa confiança está no Senhor. É Ele que nos dá a vitória. É Ele que nos levanta aqui nessa noite como Débora, para marchar, para guerrear, para ganhar essa peleja. Porque essa peleja não é tua, essa peleja não é minha, essa peleja é de Jeová. Eu começo a entender. Por que Deus chamou Débora? Examinando, eu fui entender. Sabe por que o Senhor falou com Débora? Se você for examinar onde Débora morava, lá de cima, ela via as ruínas de Jericó. Deus estava revelando algo ali para Débora. Que o mesmo Deus que dera a vitória naquele dia é o Deus que está aqui nessa noite. É o Deus que dera a vitória para ela naquela noite, naquele dia, naquela batalha. É o Deus que vem te dar a vitória nessa noite, porque Ele não lutou. Ele não muda jamais, meus queridos. O Senhor não muda. Ele é o mesmo Deus de ontem e de hoje, será o mesmo eternamente. O Deus de Débora está aqui nessa noite. O Deus de Débora, Ele está aqui.
Ele veio e ele disse para você nesta noite, para que você, só você que está passando por uma grande luta, você que está passando por lutas, perseguições, afronta, levantar do seu lugar, vem aqui na frente rapidamente, pode, pastora, fazer uma oração rapidamente. Só você que está passando por luta, nessa noite, você vem aqui, nessa noite, aí você vai trazer na sua memória as suas lutas, as suas perseguições, as afrontas, mas você não vai esquecer da noite, porque o Deus